moçada, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Labcast. Falando ainda do Salt Summit, hoje o nosso quarto e último episódio, falando da edição de 2025. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito bacana, muito legal, com duas convidadas especiais, falando de inovação com propósito, né? Além um pouco, obviamente, deixando de lado a questão de lucratividade, mas pensando, né, no impacto social, educacional, né, na questão da saúde também, tirando um pouco o foco da questão de grana, né, de receita. E para falar com a gente tem aqui hoje Fernanda Romagnoli e Catiane Rocho. Palmas para as nossas convidadas. Meninas, muito bem-vindas. Obrigado. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Por ter aceito o nosso convite. Falar um pouquinho desse evento que foi estouro, né, o evento do ano em Porto Alegre, falando de inovação, com um tema bem focado em resiliência também, de tudo que a gente passou ano passado, né? Mas antes de a gente começar, antes de a gente falar da nossa inovação com propósito, quem é a Fernanda Romagnoli? Quem é a Catiane Rocho? Né? Contem para nós aí, para os nossos espectadores aí, conhecer um pouquinho da história de vocês. Bom, a Fernanda é jornalista, mãe de 3 filhos e coordenadora aqui das nossas 3 casas, então, na área de eventos, né? Que é o Senac, o Sesc e a FEComércio. E uma pessoa muito inquieta e que ama desafios. No sistema desde quando, Fê? Olha, essa Pouco pergunta tempo, né? Não, né, Gelson? Senão o pessoal vai fazer as contas e vai achar que eu sou muito velha. Mas não, tá? Eu entrei jovem aprendiz. Eu estou no sistema desde 1997. Caramba. Vou fazer 28 anos. Mas eu tenho o sentimento de ter trabalhado já em várias empresas, né? Porque a gente evoluiu muito nesse tempo, a gente mudou, né? Gestões diferentes, sempre com grandes desafios. E eu sou apaixonada aqui por esse sistema que tem um lindo propósito, já que nós vamos falar de propósito, né? Que aí a gente muda a vida de tantas pessoas. Bacana, legal. Bem-vinda. Muito obrigado. Então, quem é a Catiane? Pergunta complexa quando vem, né? Quem é a Catiane? Catiane por Catiane. Catiane é aquela pessoa, aquela mulher que acredita no ser humano, acredita no mundo melhor, é uma bióloga que estuda bastante para evoluir, para se evoluir, para ajudar o próximo. É mãe do Cauã, um menino que fez agora 19 anos, lindíssimo. E trabalho no núcleo de gestão. Vai fazer 14 anos de casa, do sistema FEComércio, Sesc, Senac e sindicatos. Então, com esse viés da sustentabilidade, acreditando no equilíbrio da vida mesmo. Então, resumidamente, essa é a Catiane. Legal, que bom ter vocês aqui. Obrigada. Sobre o Salt Summit, queria ouvir de vocês, assim, primeira vez que participaram, já participaram de outras edições, e de um modo geral, assim, o que vocês acharam do evento como um todo? Esses 3 dias que a gente foi a primeira vez passou. que eu participei. Legal. Eu fiquei muito feliz mesmo. Mas já tinha ido algum outro summit? Sim, no Taquara. No Taquara, show. Uhum. E é incrível. É ampliação de consciência total, porque a gente conecta com muitos assuntos, muitas pessoas, se conecta com outras práticas, amplia conhecimento, troca. Então, pessoas de outras empresas que a gente trabalhou, ou enfim, né, conheceu por algum motivo. Então, foram 3 dias para mim, assim, super especiais. Eu não estava me cabendo dentro de mim. De tão feliz que eu estava mesmo, assim. Porque foram 3 dias que não teve rotina. Então, essa questão do dinamismo, né? De conversar, de relembrar algumas pessoas de outras empresas. Então, foi, assim, muito bacana. E de buscar, né? Essa questão de buscar esses insights para dentro do nosso sistema, que isso é muito rico. Então, a gente começa a entrar nas palestras e já... isso aqui é bacana para fazer tal coisa, isso aqui se conecta em tal projeto. Então, acho que tem isso também, né? Nos embebe de motivações, né? Ótimo. Eu já participei do Summit, essa é a terceira, né, o 3º ano que eu participo. Esse é um evento incrível. Ele vai muito além, né, do conteúdo que ele oferece, que é maravilhoso, mas é um evento de conexões, né? De conexão humana, de contato com pessoas incríveis, trocar uma ideia num corredor com um colega que está trabalhando numa área diferente da tua, e aí tu já conversa, poder ouvir, né? Eu
eu poder ouvir Jorge Gerdau e tirar uma foto com ele, para mim foi especial. Não tem preço. Não tem preço, né? Luiza Helena Trajano, para mim, é uma referência de mulher, rainha do varejo. Conversei com ela, estou esperando ela no segundo semestre, num evento nosso aqui na FEComércio. E é isso, o Salt Summit, ele é vida, né? É vida que pulsa, assim, e todos com o propósito de aprender, de trocar. Então, o Salt Summit é um evento incrível. Quem não teve a oportunidade de participar ainda tem que participar, porque a gente sai de lá com gás renovado, não só com mais conhecimento, mas também feliz por ter vivido aqueles 3 dias, assim, de evento. Assim, Que passam voando, né? Que passam voando. Passam e aí, muito tu não rápido. sabe, e é tanta coisa que o Salt Summit te oferece que eu saio de lá com uma experiência, a Kate deve ter saído com outras. Ela deve ter visto coisas que eu não vi. Com certeza. Porque o evento é grandioso e a gente fica na dúvida, né, de que palestra assistir, de quem acompanhar, porque tem muita coisa E acontecendo. que palestra assistir e qual tu consegue assistir, Qual né? tu consegue assistir Tem também. isso também, né? Tem. Porque o fluxo que tinha esse ano era incrível, né? E, Gelson, foi incrível de ver, né, a reconstrução do cais. Nossa. Então, Nossa. esse ano o Nossa. evento teve... Foi emocionante, emocionante. né? Foi Ele emocionante. teve uma força maior, né, de ver o gaúcho ali naquele lugar que estava completamente destruído, né, e lotado. Eu fui o ano passado, eu acho que esse ano, minha percepção foi melhor e Não, maior. sem dúvida. Teve Sem do dúvida. ano passado. Acho que teve algumas questões de logística que estavam bem melhores que o ano passado. Não tem que onde botar os pés lá e não lembrar de maio do ano passado, né? É Exatamente. impossível. É impossível. E sem contar, hoje de manhã conversava também. Na segunda-feira que antecedeu o evento, teve um temporal muito forte em Porto Alegre, vocês lembram, né? Sim. E a estrutura lá foi toda pro chão, né? Com a ventania que teve. E aí se cogitou até em transferir o evento, botar para outra data, mas conseguiram, né? Reativar tudo de novo e fazer aquele evento que estava incrível mesmo, muito bom. Mas é muita informação mesmo, assim, a gente não sabe para que lado vai, o que assiste, o que prioriza, que tem muita coisa legal. E o tema desse ano foi muito voltado para resiliência, né? Obviamente, muito em função do que a gente passou ano passado. Estou aqui diante de uma jornalista, uma bióloga, e quando a gente fala de inovação, e inovação com um propósito, né, não visando somente o lucro, vocês acham que tem hoje como falar de inovação, como trazer inovação, sem levar em consideração o impacto socioambiental? Então, pensando nesses temas, né, e nessas conexões entre inovação, qual o papel da inovação dentro desse outro cenário que é tão orgânico, né? Eu acredito muito que são 3 direcionadores que são super importantes. O fazer sentido. Então, se aquela inovação não fizer sentido, não emplaca. Agregar valor e o impacto para as empresas e para as pessoas. Se não tiver esses 3 direcionadores, eles não vão agregar, não vão fazer sentido para o objetivo, né? Então, a inovação, ela é um meio super importante. A gente sempre fala na área ambiental, né, e na área da sustentabilidade, que a inovação ela é uma mola propulsora para que as coisas facilitem para ser ocorridas, mas elas não podem tomar conta do orgânico, da pessoa, do sentimento, Perfeito. do olho no olho, do toque. Então, ela vem para nos facilitar a vida, né? Mas eu acho que esses são os direcionadores importantes. Muito bom. E trazendo, assim, Gelson, também um pouco do que eu ouvi. Em janeiro eu estive na NRF, que é a maior feira do varejo do mundo, né? E lá se falou muito de inovação, se falou muito de inteligência. É uma feira que respira também inovação, né? Respira, né? Então, uma feira incrível, sair de lá assim, ó, nossa, quero voltar, né? É muito legal. Mas o que me chamou a atenção foi que as pessoas eram o centro de tudo ali, da pauta. Por mais que se falasse em inovação, inteligência artificial, mas as pessoas eram o centro, né? Hoje, se fala muito em que temos que inovar, mas as empresas têm que pensar em fazer bem o básico, fazer bem o feijão com arroz,
a essência da sua empresa deve ser mantida. Então, claro que a gente tem que acompanhar a inovação. Nós não podemos ficar para trás do que está acontecendo no mundo. A inteligência artificial, ela pode ser usada, hoje ela facilita muito em logística, atendimento, em tudo. Ela está aí, não tem como voltar. Não tem mais, né? Tu não tem como negar a inteligência artificial, mas as pessoas não podem querer só focar e vamos ver o que tem de novo, vou inovar, e não olhar para o básico, não olhar para a sua loja, né? Trazendo aqui a questão do varejo, das suas empresas, e eu não tenho uma equipe qualificada para atender meu cliente, eu não tenho uma loja organizada, iluminada, limpa, atrativa, que gere experiência para o cliente, que eu me sinta acolhido. É sobre pessoas, certo? Tu chega lá, é uma pessoa querendo comprar. Às vezes aquela pessoa, ela nem quer a compra, ela quer viver uma experiência legal. Ela quer só uma experiência... Ela quer... E aí, se a loja, falando em propósito, como tu perguntou, se a empresa tem o seu propósito bem definido, se o propósito da empresa está ligado com o meu, se a empresa cuida... Um case que eu vi em Nova York era uma loja, uma pet shop, que não era uma loja, era um shopping. Tu chegava lá com o teu cãozinho, tu tinha a barbearia, tu podia lavar, tu mesmo dava banho no teu cachorro, tinha um espaço para dar banho, tu comprava comida fresca na hora, tu tinha um atendimento personalizado, tu resolvia, tu te sentia em casa ali naquela... Tipo um self-service. Num self-service. Então, é isso, é tu pensar, né? Ali, tu sentia super acolhido, eu resolvo, tu poderia deixar, tu estava na rua e o vendedor me deu um exemplo, olha, tá com neve, tá embarrada, e o cachorrinho sujou as patinhas, tu entra na loja, tu mesmo dá banho no teu cachorrinho, resolve ali, tu compra roupa, tu compra comida, mas tudo tinha um atendimento, tinha uma atmosfera ali dentro, né? E a gente viu o propósito deles de atender, de ser o lar, a extensão do lar das pessoas e dos seus pets, né? Que é um mercado que está crescendo muito. Cada vez mais. É o mercado pet. Acho que desde a época da pandemia, né? Que deu aquele estouro. Exatamente. Né? Então, quando o cliente vê, eles se importam com o meio ambiente, eles se importam com as pessoas, eles têm um propósito, mesmo propósito que o meu. Bom, essa marca é importante para mim. E aqui quem se importa com os nossos se importa com a gente, né, Fê? Se importa com a gente. Então a gente se sente acolhido e tem essa empatia, né? Então a inovação que traz esse olhar humanizado, olhar empático, olhar orgânico, como eu sempre falo, né? Ele abraça a gente. E daí deixa de ser uma máquina. Né? Porque a inovação, tem muita gente que é uma máquina, é uma IA, é um computador. Não, o que isso está trazendo para a gente de forma humana, né? E esse é o ponto, né? Acho que inovação, ela pode ser de base tecnológica, pode ser de processo, pode ser de serviço. Às vezes é mudar a forma que eu resolvo um problema. Né? E a gente sempre traz para o modo mais simples, assim. Principalmente quando a gente fala para a nossa base de pequena e média, que é a grande maioria... A gente brinca assim, não é uma maçã mordida que eu preciso levar para o pequeno empresário. Cara, é uma coisa simples que efetivamente faça ele prosperar mais e melhor. E o Salt Summit, tanto ano passado quanto esse ano, isso que a Fê falou faz muito sentido, porque ele leva muito para a questão de tecnologia, puxa para o humano. Leva para a tecnologia, puxa para o humano. Né? Então, acho que são coisas que estão bem alinhadas. E a Fê que teve na NRF também, a forma de compra ela vem mudando muito. Né? Até o mindset do comprador. Antigamente se comprava por preço. Aí há pouco tempo atrás, era por questão de velocidade. Quem respondia mais rápido comprava independente do preço. E hoje já se vê muito compra alinhado à questão de valores, de propósito. Né? Eu vou comprar essa água, mas essa água ajuda em alguma campanha, em alguma coisa. Esse telefone, né? Tem alguma questão socioambiental que ele faz, que me leve a comprar. E vocês acham que isso tem a ver com o perfil de consumidor que está entrando no mercado agora, com a geração nova? Ou isso tende, talvez, a entrar para outras gerações que não estão emergindo agora no mercado? Gelson, eu te diria que sim, é a nova geração. A nova geração, ela vem muito diferente já da minha geração, né? Que ela é muito mais
bem informada, tem acesso a informações que a gente não tinha. Então, ela já sabe se a marca tem alguma campanha, né? Se a marca se envolve com questões humanas, né? Ou também, se a marca perdeu a reputação por algum desvio ali, eles deixam de já cancelam, né? Cancelam a marca. Então, eu acho que tem muito a ver, sim, com essa geração que está buscando mais qualidade de vida. É uma geração muito mais focada na qualidade de vida, se aquilo é importante para mim, se aquilo interessa para mim, se a empresa faz sentido. Então, eu diria que sim, tem muito a ver com essa geração e a gente tem que entender esse novo consumidor. E aí, um dos cases que eu vi que foi muito legal, que é a Sephora, que lá eles falam, que é a loja, né? E aí eles dizendo que os jovens vão para a loja física. Eles olham na internet, mas eles precisam comprar na loja física. Porque ela precisa testar o produto. Porque é uma jovem que nunca usou um produto de beleza, que está entrando nesse mundo, né? Então, ela olha na internet, mas ela vai lá e precisa verificar no ponto de venda, né? Sim, o digital, né, que a gente chama, né? Então, hoje, o digital e o físico, eles se complementam. Tem muitos que falam, agora com a inteligência artificial, com o digital, vai sumir, as lojas físicas vão sumir. Elas estão cada vez mais poderosas. Mas o que tu tem que fazer? Tu tem que oferecer atrativos na loja física. A pessoa tem que olhar o teu site, quando ela chegar lá, tem que fazer... Tem que casar, né? Tem que casar. Então, assim, tem que se sentir bem na loja física. Então, tem espaço para os dois. Os dois. Então, eu ouvi muito isso do poder da loja física atrelada aos serviços, né? Os serviços da loja relacionados ao produto. Tu chegar lá e tu escovar o teu cabelo. Numa loja que eu fui, fiz cachos nos cabelos, testei o produto e depois eu poderia comprar o secador. Né? Na loja tinha um microscópio lá que já tirava o fio do teu cabelo na hora e te dizia se teu cabelo estava... se o teu cabelo estava com queda, qual era o que tu precisava para comprar para fortalecer o teu cabelo. Na hora, na loja. Então, uma experiência incrível. Todo mundo queria comprar os produtos. Mesmo que tu não fosse para comprar aquele produto, tu sai comprando. Sim, exato. Isso aconteceu comigo. A experiência te convida, né? Comigo. Eu fui numa loja na Itália e eles fizeram um teste e eu fui para comprar um gloss. E eles, não, mas a gente precisa fazer, a gente está aqui fazendo alguns testes, deixa, eu disse, claro, e eu deixei, não, tu precisa de vitamina C, vitamina D, vitamina para o teu cabelo, e a gente tem esse combo aqui. Eu não fui para comprar o produto para o cabelo, fui para comprar o gloss. E tu vai contra-argumentar como? E daí vem a questão dessa consciência das empresas. Essa empresa, ela se preocupa muito com as questões ambientais, sociais e econômicas, porque a gente precisa cuidar do econômico, não é? Porque a gente vai cuidar do ambiental, que não vai cuidar do econômico. Então, é a questão do equilíbrio que volta de novo, né? A temática. Então, saber que é uma empresa que ela cuida, não é testada em animais, por exemplo. Exato, isso é muito importante hoje. Muito importante, não testar em animais. Que antigamente era comum, né? Era comum. Super comum. Fazer aquelas embalagens que é super tóxica. Não, a gente compra o produto, a gente não compra a embalagem. Então, o consumidor, essa nova geração, está se preocupando com isso. Eu quero comprar o produto. O que vem daquela quantidade de embalagem não está mais fazendo. Né? Não faz mais diferença, Não faz mais diferença. Né? E a gente não entendia nada disso, né, Kati? Eu lembro, hoje, sempre, tipo, como tu estava comprando coisa pro cabelo, creme pro rosto, tu não sabia. Hoje, essa nova geração sabe exatamente. A informação é muito rápida, né? É um clique, a informação tá ali, né? E hoje, eu me pego assim, né? E de manhã eu falava também. Nós somos de uma geração que viveu todas as fases, né? De tecnologia, sem internet, com a internet, essa mudança toda. E hoje, quando eu compro algo, geralmente ou eu peço sem embalagem, porque, como tu falou, não vai fazer diferença para mim, ou eu penso, essa embalagem podia ser reciclável, essa embalagem podia ser de tal material. Mas por que não estão usando copo de, sei lá, de algum material reciclável? Por que estão usando copo de plástico? E a gente começa a questionar. Imagina a geração nova que já vem com essa informação setada desde o começo, né? Exato. A gente viveu essa passagem, mas eu ainda acredito, Fê e Gelson, que a gente
a nossa geração já tá pegando isso mais forte, sabe? Demora um pouquinho, mas vai, né? A nova já tá. Nós estamos pegando, né? A nova já tá chegando resetada, mas a gente tá nesse gerúndio, né? Que eu brinco no indo, endo, No ando. indo. Mas a gente tá aprendendo, porque a gente já vê mudanças de grandes instituições. Gente, a nossa é uma instituição gigante que tem uma capilaridade absurda no Estado e fora do Estado, e a gente tem como diretriz estratégica a sustentabilidade. Então, a gente faz todo esse apoio junto com sindicatos, junto com as unidades de SESC, as escolas de SENAC, para que essas práticas cheguem até a ponta e para que o cliente, para o aluno, né, sinta esse efeito, né? Então, a gente conecta e educa também por meio das nossas práticas aqui da casa. Então, eu acredito muito que a gente está nesse caminho, e os nossos filhos, né, muito, muito mais, eles são muito mais críticos. O Cauã é um que diz, não, mãe, isso não faz sentido. Isso não faz sentido comprar. Eu não quero esse lixo. Que ele já identifica o que é certo e o que não agrega para ele, né? Então, eu acho que a gente está no caminho. É bom ver essa mudança, assim, na gente mesmo, assim, né? Que às vezes tem uma certa resistência, né? É inegável isso. Mas é legal, eu fico feliz quando eu me questiono essas coisas, assim, tipo, pô, que legal, bacana que a gente consegue, né? Tá mudando, indo, né? Se aperfeiçoando. E quando a gente olha para o mercado hoje, né? Cada vez mais automatizado, cada vez mais... Salt Summit ano passado teve um foco muito grande de inteligência artificial, que estava vindo muito forte, que estava chegando, e esse ano consolidou total, assim, e a gente vê mais tecnologias voltadas para inteligência artificial e todas as tecnologias. Como que a gente consegue, né, talvez através do propósito, equilibrar essa questão, principalmente quando a gente olha, né, para o comércio de bens, serviço e turismo, que é o nosso principal mote, assim, de equilibrar esse excesso de tecnologia com o humanizado, né? Até que ponto o gestor hoje, né, está usando para o lado de gestores, eu não olho tanto para a tecnologia, querendo inovar e querendo trazer coisa nova. Será que em algum ponto, será que eu não peco, não olhando tanto para o ser humano? Que hoje, percebo hoje que as pessoas estão carentes de, cara, vamos sentar aqui, vamos conversar. Pegar o telefone, bota fora e vamos conversar olho no olho. A gente estava conversando. Raramente a gente está conversando e não está aqui. E responde, só um pouquinho que eu tenho que responder. É raríssimo. Numa das palestras falando que o nosso novo chefe é o WhatsApp. É o WhatsApp, exatamente. É o novo chefe, que tu tá Viramos ali. reféns. Reféns, e tu fica numa angústia, né? E assim, ó, o Piangers trouxe na palestra dele. O Piangers. Eu sou uma fã do Piangers, né? E aí ele fala muito de pessoas e é isso, né? Ele trouxe que o ano passado, cerca de 70%, né, das pessoas que se afastaram dos seus postos de trabalho foi por conta de saúde mental, né? As pessoas nunca tiveram tão conectadas, tão cheias de informação e tão sozinhas. Né? Porque aí a gente está aí pensando na tecnologia, em estar em todas as redes sociais. Preciso responder rápido WhatsApp, no WhatsApp, no Insta, no E quem está com a gente aqui? É. E o meu, aí trazendo para a liderança que tu perguntou, né? Tá cada vez mais difícil liderar hoje. Por quê? Porque tu tem que olhar para as pessoas, e às vezes falta tempo de tu olhar para as pessoas. O gestor precisa entender que se ele não colocar esse olhar no time dele, nas pessoas, se ele não motivar, não botar o brilho no olho, não tem inovação que vai trazer o resultado que eu espero. Não tem tecnologia que eu vá colocar na minha empresa que vai me trazer o retorno se o Gelson chega para trabalhar com crise de ansiedade, se o Gelson está sobrecarregado, né? Então, falta esse olhar humano, né? O Piangers falou assim, ó, que a gente tem que reaprender a gostar de gente. Eu amo esse assunto, né? Porque eu sou totalmente das humanas, né? E eu, né, espero que a minha equipe confirme o que eu estou dizendo, mas eu busco muito esse olhar, essa empatia, essa parceria para a gente poder realizar o incrível, né? Eu acho que a gente só consegue fazer grandes entregas, né? Porque a gente não tem como separar a nossa vida lá fora com o nosso trabalho, né? E a pandemia veio para derrubar isso aí total, e aí, né? As redes sociais te trazem uma ilusão, né? Aí
trazendo... Ai, assim, ó, Kati, viu? A gente vai falar bastante aqui, né? Mas trazendo o Orkut, que foi, para mim, foi incrível o que ele trouxe, né? O Orkut, Sim. o ser humano, que eu não sabia que o nome O dele... senhor Orkut? Senhor Orkut, né? Até eu disse, conheci meu marido no Orkut. E aí fez sentido que ele falou que quando ele criou o Orkut para conectar pessoas, né? E realmente, eu entrei numa comunidade do Orkut, que era a comunidade de uma casa de samba que eu gostava, que meu marido estava, inclusive, me chamando. Revelações, E ó, aí, cortes. Nos encontramos numa comunidade do Orkut e começamos a conversar, porque no Orkut as pessoas conversavam. Ele disse que aí ele acabou com o Orkut quando ele viu que não fazia mais, que não estava mais fazendo esse sentido. O que é a rede social hoje? É como tu não está interagindo, tu está olhando. E olhando e gerando uma ansiedade em ti, gerando Pô, mas o Gelson ali... Uma comparação, uma né? comparação. Pá, ele tá lá, não sei... o trabalho, a vida dele é boa. Mas fora dali, não é isso. No offline, como não é é né? no offline. É a inovação olho no olho. meio, né? A inovação é meio, não é fim. A gente não pode perder. O olho no olho. O olho no olho. A gente não pode perder. Então, a inovação veio para... Se ela não veio para... Aqueles direcionadores que eu falei no início, se ela não vem para facilitar e agregar valor, não faz sentido, gente. Não vai fazer sentido. E eu sou super a favor de inovação, porque várias questões a gente não vive hoje sem inovação. A inovação vem para melhorar a nossa vida, sim. Só que eu acho que são 2 pesos, 2 medidas. Tudo a gente aprende, né? Tudo a gente aprende. Então, tem o consumismo, daí na era do consumismo a gente consumiu. Daí depois agora inovação. Só que a gente não pode perder essa questão da humanização. Do olho no olho, da empatia, de olhar o outro. Não é à toa que lançaram a NR1, que é uma norma regulamentadora que traz a questão da psicologia no ambiente de trabalho. Saúde mental, né? Da saúde mental. Porque as pessoas estão ficando doentes, estão afastando, isso está onerando para o empresário. Então, a gente tem que olhar para isso também, né? De alguma forma. Quando tu quer criar um time de alta performance, tu quer criar um time que pense estrategicamente, que busque soluções, que busque a inovação, mas esse time tem que estar né, alinhado com o teu propósito. Sim. E ele tem que estar bem. Eu falei para a Kati, tem sustentabilidade na saúde mental, Kati? Hoje eu brincava com ela, porque ela é a pessoa da sustentabilidade. Mas ser sustentável hoje, tu tem que estar bem. E aí, também sobre inovação, dizendo que às vezes as empresas querem fazer assim, Gelson, principalmente os pequenos, como tu comentou. Pá, como é que eu faço? Eu não tenho dinheiro. Não tem pessoas, não tenho tempo. Isso é muito caro. Mas às vezes a inovação é um pequeno processo. Tu muda um processo da tua empresa, tu muda a forma do atendimento, tu muda... São pequenas coisas, se tu tem que trazer para a tua realidade a inovação. A inovação não pode ser uma coisa... Achar que é uma coisa assim, que eu não atingo. Eu tenho que colocar um grande equipamento, um grande investimento de inteligência artificial. Mas a inovação... Às vezes é um atendimento WhatsApp. Às vezes é um atendimento automático presente, e já responde. Né? Não, presente. Tu estar presente no WhatsApp, não fazer uma mensagem automática, né? Exato. Às vezes a pessoa te chamou no Instagram e tu não respondeu. Às vezes o telefone toca, ninguém atende. E são coisas simples, né? Então, fazer o básico bem feito e ir inovando dentro do teu tamanho. E aí tu vai atendendo, tu vai aumentando conforme a tua necessidade. Mas não pensar que inovação é um bicho de 7 cabeças. Inovação, às vezes, é uma coisa muito simples, como a gente tem um cuidado, enquanto federação aqui, quando a gente leva inovação para o pequeno e médio, justamente de respeitar o que é inovação para cada um, como a gente falou agora há pouco. Um atendimento WhatsApp não tem nada de inovador, disruptivo, tecnológico. Mas daqui a pouquinho pro Gels, que tem a loja dele lá no interior, é super inovador. E a gente respeita isso, né? Porque como tu falou, Fê, daqui a pouquinho o pequeno empresário ele vem para um Salt Summit e vê a inovação longe. Exato. Mas tem que estar alinhado à tua cultura, né? Exatamente. É traduzir essa inovação para a tua cultura, para daí não ser tão... uma coisa que não consiga... Sim, longe, né? Que eu nunca vou chegar. Conectar com o teu negócio. E talvez eu nunca vá conectar também. E a gente sempre leva assim, né? Porque rede social, eu entrei aqui, tem minha pequena loja, eu vou olhar aqui. Shopee, o Mercado Livre, a Amazon. E eu tenho que entender que eu não vou chegar nesse nível, eu não vou competir com esses players. E tá tudo bem. Agora, hoje,
olhando para o meu território, o que eu posso fazer um pouquinho melhor? O que eu posso evoluir um pouquinho, né? Eu não vou vender para São Paulo, mas eu consigo vender para outro bairro ali, eu não estou vendendo. E o que as pessoas no meu entorno estão dizendo? Porque dessa questão social. O social não é olhar tão para fora, em outro estado. É olhar ali no teu entorno. A gente chama de circunvizinhança, né? É olhar ali no... O que eles estão pedindo? O que eles estão sinalizando? E são... por vezes, coisas que tu consegue fazer internamente sem grandes investimentos. Eu escutei dos nossos, né, empresários da comitiva, que foi tanto para a NRF e alguns aqui no Salt Summit também. Não, mas é a Amazon, é a Apple, né, só a Nike. A gente só viu grandes cases. Nossa, olha o investimento que ele fez em logística. Eu não vou conseguir fazer nunca. Eu nunca vou atender uma logística da Amazon que te entrega o produto no outro dia, né? Mas aí... traz para a tua realidade, né? E vê o que tu consegue, com pequenas mudanças, fazer a diferença no teu trabalho. Perfeito. A inovação, a tecnologia, né, de estudos e tudo que eu já li, ela veio para quê? Para que, né, quando surgiu a inteligência artificial vai vir para que cada vez mais as pessoas possam ser humanas. Acho que todo mundo ouviu isso. E por que cada vez mais a gente se atola em trabalho? Como, pensando assim, vocês como gestoras que são, o que a gente pode fazer para efetivamente isso acontecer na prática? Porque na teoria é uma coisa, né? E hoje a gente usa a tecnologia para trabalhar cada vez mais. Exatamente. Para se sobrecarregar cada vez mais, né? E tem um meme até que diz, né? Por que a geração nova não quer ser gestor? Não quer ficar com o olho tremendo, tendo burnout. Não, cara, não quero isso aí. Né? Porque a gente vem de uma geração que era trabalho, e veio a tecnologia e nos ajudou a trabalhar mais. Né? E às vezes as pessoas da geração nova olham, não quero ser que nem esse maluco não, hein? Tá com o olho tremendo todo dia, crise de ansiedade. Não, tá bom aqui onde eu tô. Como é que a gente conscientiza, e eu acho que não deve ser um trabalho fácil, para que efetivamente eu veja a tecnologia e a inteligência artificial como um aliado para que cada vez mais eu tenha tempo de ser humano? É uma pergunta complexa, difícil. É ruim, né? É ruim de negócio, né? Porque na teoria é uma coisa, na prática... Porque... Aí perpassa por questão de estabelecer limite, propósito no teu trabalho, porque tem muita gente que não gosta do que faz. Exato. Daí qualquer coisa a mais é um peso, daí o olho realmente vai tremer mais, né? Mas acho que tem a ver com o equilíbrio das dimensões. Eu falo, a gente brincou, eu e a Fê, que a Fê falou sobre questão de sustentabilidade, eu disse, Fernanda, tu é sustentável sim, porque a sustentabilidade perpassa pelas relações, Sim. Ela perpassa que é a questão do social, perpassa com a tua relação com o meio ambiente e com o econômico. Então, tu perpassando na tua vida por essas dimensões de uma forma equilibrada ou tentando equilibrar, a Fê é um exemplo de equilíbrio para mim. Ela sabe disso, ela já me inspirou em muitas questões pessoais que eu levei para minha vida. E foi, né, Fê? Tu sabe, né, Fê? Foi mesmo. E eu acho que é isso. Trabalhar é maravilhoso quando tu ama o que tu faz. Estabelecer limite. Usar a inovação para facilitar a tua vida. Ao favor, a seu favor. Facilitar a tua vida, no sentido, não de tu ter tempo para não fazer nada, não é isso. Mas o Pianger também falou sobre resistir, como é que é? O descanso. O descanso te permite descansar. Te permite descansar. Porque parece que se tu tira férias e tu não tá no celular, no WhatsApp do grupo da tua equipe... É um crime. É um crime. Te permite fazer isso. É um poder que tu tem dentro de todas as organizações. E eu acho que esse equilíbrio a gente tem, é um trabalho interno, por isso que a NR1 ela traz muito isso. É um trabalho interno. É a gente olhar para dentro e ver, né, o quão eu vou conseguir dar minha parcela para essas dimensões. E é equilibrar os pratos, né, gente? E eu vejo também, assim, eu busco muito esse equilíbrio, né? Porque eu brinco, 3 filhos e 3 empresas não é fácil, né? E tu tá em casa, é isso, o WhatsApp tá bombando, e ainda mais quem trabalha com eventos, que tem final de semana, tem de noite. Não para nunca, o e-mail né? não para nunca e tal, e sempre tem alguma equipe viajando. Mas quando me perguntam, Fernanda, como é que tu faz, como é que tu consegue, como é que tu dá conta e tal, eu cultivo relações, conexões reais,
né? Eu busco muito a questão da fé. Sou uma pessoa que eu sou católica, tenho um trabalho na igreja onde me traz essa questão da gratidão. Acho que as pessoas hoje, elas estão muito assim, elas querendo mostrar trabalho, acham que se não está respondendo aqui, não está sendo produtivo. Isso que a Kati falou dos limites, né? Então, hoje, eu acho que falta isso, tu cultivar afeto com as pessoas, cultivar relações, ter uma vida fora do teu trabalho, né? As pessoas, eu não tenho tempo de ir naquele meu almoço de família, eu não tenho tempo. Mas tu faz teu tempo, tu tem que priorizar a tua vida. A tua saúde tem que vir em primeiro lugar, o teu trabalho, a tua família vem em segundo e só depois vem o teu trabalho. Porque quando a gente inverte essas posições, quando a gente bota o trabalho à frente de tudo, a gente vai se frustrar, a gente vai ficar doente, né? Porque primeiro a gente tem que cuidar da gente para poder cuidar dos outros. Então, isso eu acho que e a saúde tem a questão muito também da espiritualidade, né? Da gente saber que a gente está aqui não é só, né, para trabalhar, enfim, a gente tem que servir, a gente tem que confraternizar de verdade, a gente tem que fazer a diferença na vida das pessoas, a gente tem que trazer alegria. Então, essa postura positiva, posso chamar assim, que a gente tem perante, né, a vida, eu acho que faz toda a diferença para a gente equilibrar esses pratos no dia a dia, que não é fácil dar conta. Desafiador dar conta de tudo, assim. Mas é isso, eu acho que vamos voltar a gostar de gente, vamos olhar no olho, vamos sair para tomar um café com um amigo e vamos deixar o celular virado assim de lado, por enquanto. E vamos ouvir, né, de verdade. Falta olho no olho, falta conexão humana, as pessoas estão muito sozinhas e se agarram ao trabalho. E a pandemia ajudou muito isso também. Sim, potencializou muito isso. Potencializou, porque quem já era uma pessoa que já não gostava muito, já acabou... Entrou no ambiente perfeito para isso. Né? Perfeito, e tem muita gente que depois da pandemia pediu demissão para trabalhar em algum lugar que fosse só home office, que estava muito bem em casa. Mas aí tu não consegue ter esse equilíbrio nunca, porque ninguém vive só de trabalho, né? Então, não sei, Gelson, isso é o que eu acredito, né? Não sei se é a verdade. Mas deu uma aula. Acho que é importante. Acho que tocou no assunto que dificilmente se fala, que é fé, espiritualidade, né? Cuidar da mente, porque senão o resto não vai. Não adianta, né? Exato. E hoje a gente tem a rede social, que é uma grande aliada, mas a gente tem muito aquela relação de comparação. Né? E o que eu percebo? Antigamente a gente comprava um carro, ficava um bom tempo aquele carro, né? Mas hoje eu comprei um carro e eu uso ele um mês, mas a Fernanda comprou um melhor e ela trabalha na mesma empresa que eu, mas como é que ela comprou um melhor? Eu preciso comprar um melhor que ela. Eu vou lá e compro um melhor que ela, daqui a pouco ela troca de novo e a gente entra naquela neura. E isso é comum, comum de se ver. Né? Então, saber dosar é importante. Achar que tu não tu dá valor pro que tu tem hoje. Exatamente. A questão da gratidão, né? Ser grato pelo que tu tem, né? Tu tá sempre querendo buscar o mais, ganhar mais. Então eu falando a minha frase, porque minha frase tem muito a ver com isso. Assim vocês acabam comigo, e daí não tem conexão depois. Kátia, não a minha frase, eu peguei, Gelson, do azulejo da feira do Salt Summit. Do azulejo da feira do Salt Summit. Que era um azulejo para colocar na parede, que eu achei um máximo, tirei foto e eu trouxe pra gente. Atenção para a frase do azulejo. Da feira do Salt Summit. Felicidade não é meta, é a forma que se vive. Não é o objetivo, é o caminho. Não é aquilo que falta, é o que se faz com aquilo que já tem. Vê se não é profundo. Nossa, é isso que a gente tá falando, né? Chinelada. É isso que a gente tá falando. Então, é valorizar aquilo que a gente tem. A ansiedade é o mal do milênio. Exatamente. É o mal do milênio. Um dos meus tratamentos de ansiedade é a questão da fé. Muito. Eu sempre, quando eu ia me apresentar, eu disse, eu sou filha de Deus. Eu ia começar assim, né? Porque eu sou bem... eu tenho a minha fé, eu tenho muita fé e eu sou muito abençoada. Né? Tudo que eu peço, eu tenho conexão direta. Eu
Eu falo, brinco também que eu tenho conexão direta Eu com o divino. pergunto, ele responde, é incrível. Linha direta. É direto, não tem Tá no WhatsApp online ali. Não é aquele discado, né? Não é o telefone discado. E eu acho que a fé, ela traz esse acalento. Não é Porque, fé. Kátia, a gente tem que acreditar que tem algo maior que a gente, né? Aham. A gente tem que... E a fé, eu não digo assim, não é... seja o que tu acredita, mas acredita que tem algo superior a ti. Acredita em Deus ou acredita numa força que seja... Mas tem que ter fé. Porque não perde o sentido um pouco para nós. Nisso, qual é o teu legado? Por que veio a Fernanda? Por que veio o Gelson? Por que veio a Cate? Qual é a diferença se a Cate não existisse? Eu acho que na minha linha de trabalho, assim, quando eu escolhi a minha linha de trabalho, veio muito isso. Qual o meu legado? Isso eu sempre eu trouxe no discurso dos jubilados, né? Que o meu filho falou que na escola a professora perguntou para os coleguinhas qual é a profissão das mães e tal. Falou, a secretária, a dona do lar. Nanana. E a tua, Cauã? A minha salva o planeta. Uau. Então, assim, sabe? A Fernanda, olha o que a Fernanda faz. A Fernanda faz realizações, coisas que a gente não... Cada evento que a Fê faz é evento que tu não acredita que seja ser humano. Isso é uma IA que fez. Não, é uma é IA. surreal. É uma IA que fez, não tem condição. Aqueles eventos que tu entra e fala assim, uau. Uau, os detalhes, ela cuida dos detalhes, tu te sente, né? Ela pensou em mim. Tu te acha nos eventos da Fernanda? Não. Tu te acha? Nossa, Ela pensou celebridade em mim, total. Celebridade. Total. Né? Então, eu acho que o Gelson, qual é a diferença do Gelson nessa vida? Qual é o legado dele? Acho que todo mundo tem que se perguntar. O empresário tem que se perguntar qual é o legado da minha empresa. O que eu quero deixar para este mundo? Eu acho que aí conecta essas dimensões. E por isso, como o meu propósito e o que eu quero deixar, e assim como tu falou agora que eu te inspirei, isso para mim foi bem emocionante, porque aqui o propósito dessa instituição é mudar a vida das pessoas, né? E isso é o que eu penso para mim, é mudar. Se em algum momento eu disser alguma coisa que faz sentido para aquela pessoa, ou que aquela pessoa, né? Fernanda, hoje tu me fez ver diferente, ou enfim, já me deixa feliz, porque é isso a gente... Tá pago, né? Tá isso, pago. né? Nossa, isso que... Isso vale muito mais que o trabalho. Amanhã eu posso não estar aqui, vai ter outra Fernanda que vai fazer o meu trabalho melhor que eu, entende? Mas, tecnicamente falando, mas a Fernanda humana, o ser humano, ela tocou os corações de quantas pessoas? A essência da Fernanda. A essência, né? É isso. Eu Quantas... costumo dizer assim, né? Que tem aquela frase, né? Que todos somos substituíveis. Eu não curto muito essa frase. Eu prefiro dizer que o trabalho, sim, ele é substituível, como tu falou, né? A gente não vai durar para sempre. Aqui no trabalho as pessoas passam, a instituição fica, né? Mas eu quero ter uma história legal para contar aqui. E saber que amanhã depois vai ter alguém no meu lugar, vai fazer o que eu faço e talvez melhor, tecnicamente, mas do jeitinho que tu faz, só tu sabe fazer. Exato. Acho que esse que é o legal. Aquela nossa essência ali, né? Aquele tempero que só a Fernanda sabe colocar, só a Cate sabe colocar. E tem uma coisa, Gelson, que aí o Gerdau trouxe. Olha quem é Jorge Gerdau, né? Para mim, ele é um exemplo, uma inspiração. E ele trouxe falou de humildade. E essa palavra... Como falta humildade hoje, humildade no geral, né? Até trazendo para a liderança, tudo. Então, ele disse que a humildade define o teu teto de sucesso. Aí, falando na frase que eu ia trazer, que é a frase que eu ia trazer do Gerdau, que ele falou que a vaidade perde a capacidade de ouvir e aprender. E isso eu achei incrível essa frase. Porque no momento que eu me acho tanto, eu sou tão bom, né? Eu não preciso ouvir o Gelson. Porque eu Por que eu vou te ouvir? Eu já sei tudo. Por que eu vou aprender mais? Estou aqui há tantos anos. Eu vou aprender. Eu aprendo todos os dias. Todos os dias. Eu aprendo com meus filhos. Nossa. Eu aprendo com a minha equipe. E aí, quando tu fala dos meus eventos, eu tenho uma equipe incrível. Sim. Tem vezes que eu nem sei o que vai ter. Às vezes elas me surpreendem. Mas tu sabe que vai ser bem feito. Porque né? eu sei que vai ser bem feito. Por quê? Porque eu quero dar asas, né? Eu quero poder puxar e não empurrar o meu time. E eu hoje tenho um time incrível que a gente entrega aí 2.000 eventos por ano. Então, é sobre isso. E é sobre pessoas. Tudo é sobre pessoas. Tudo passa pelas pessoas. Tudo passa pelas pessoas. Não tem processo, procedimento, São máquina as pessoas que dê conta.
as pessoas que criam a inteligência artificial, Exatamente. as pessoas que criam Que mandam. as pessoas que vão inventar os robôs, as máquinas, Se né? emocionam, que choram, que ficam felizes. É isso São aí. as pessoas. Que legal. Que bate-papo. Vocês estão gostando? Eu tô É amando. bom pra vocês? É bom pra vocês? Quando a gente volta pro Salt Summit, tá? O que vocês viram lá que chamou a atenção de vocês quando a gente fala de tendência, inovação voltada para propósito, que vocês viram lá? Né? Claro que o tema central, assim, acho que foi muito questão de resiliência, né? Mas quando se fala assim, inovação com propósito, saindo um pouco da questão de receita, lucratividade, ganhos e virar unicórnio, né? Mas inovação mais voltada assim para essa questão de propósito. Alguma coisa chamou a atenção de Eu vocês? gostei muito do case da empresa Eletromídia, até Sim. anotei aqui, Abrigo Amigo. Várias pessoas falaram sobre isso. Eu foi achei legal mesmo. incrível, porque eles são uma empresa de mídia. E eles fizeram as paradas de ônibus, onde se tu está sozinha, tu tá com medo, é à noite no lugar, Sim, né? incrível. Tu vai lá, conecta neles e tem um atendente do outro lado conversando contigo, te acalmando, Te ajudando, te se precisa de socorro. te escutando, pedindo. Teve várias pessoas que passaram mal, eles pediram sim, SAMU. Sim. Então, eu achei isso... Acho que foi o case de destaque. Foi assim, porque eles perpassaram total E o humanizado, né? propósito deles, que era a questão da mídia. Né? Da questão do eletrônico, da máquina. Eles conectaram com as pessoas que estavam ali. E eu até anotei que eles estão desenvolvendo em São Paulo, Campinas e Rio, e eles vão vir para Porto Alegre. Eu estou assim, super animada para ver aqui em Porto Alegre. Porque hoje não mais, mas quantas vezes à noite, indo para a faculdade sozinha, nas paradas de ônibus, eu passei muito medo. Porque a gente passa muito medo. Isso eu achei incrível. E eu é achei, né, passando por todas as questões que agora a gente viu, que são cases não legais, assim, de feminicídio no estado do Rio Grande do Sul. Sim, forte então, isso. olha quão isso tem a conexão com a necessidade do nosso estado. Então, eu achei o case da Eletromídia, assim, para mim, um abrigo amigo. Fantástico. Bom. Eu também, eu destacaria esse, mas Não tem como não tem como, não falar né? desse. Mas várias coisas, assim, eu achei incrível aquela árvore, daí, né, eu, no meu lado de eventos, pensando no stand, né, eu achei incrível a árvore de inteligência artificial do Banco do Brasil. Sim, a gente estava do lado dela. Que a gente, stand, né? aí tu entrava ali, tu contava o teu projeto para mudar o mundo, né? Tu conversava com a árvore te fazia perguntas, né? E depois esse conteúdo ficou armazenado na árvore e quem sabe o Banco do Brasil vai chamar para te financiar uma ideia, um projeto, né? Então, achei essa experiência super legal também. Né? Instigante, né? Tu queria ir participar, tu queria ir lá Sim. conversar com a árvore. Eu achei fantástica essa da árvore aquele do da bebê. árvore foi muito legal também. Muito legal. A gente estava Eu com o me stand bem do importo, lado né? deles Tu viu ali. a chamada deles ali? Eu me importo. Sim. Achei muito legal. Bem, Chamou muita atenção, né? chamou Muita atenção atenção. mesmo. Foi muito, muito legal aquilo. Meninas, quando a gente olha assim para inovação, um propósito, né? Negócios que são escaláveis, que são lucrativos, vocês acham que é possível a gente unir os dois? E aí, quando a gente fala de propósito, né? E fala de lucratividade, eu consigo fazer, na visão de vocês, assim, ou vocês viram algo semelhante lá, algo que seja trabalhado com propósito e automaticamente seja escalável e lucrativo, unir essas duas pontas? Eu vou trazer de novo o Gerdau. Eu acho que Boa. foi uma das palestras que, né, me chamou muito a atenção. E olha quem é, e é todo o império dele, né? E ele disse o que é o sucesso, né? Ele falou que o sucesso é tu entender o teu core business, que é a tua alma do teu negócio, né? E ele falou em core business o tempo todo, mas ele falou assim, ó, que o sucesso da tua empresa passa por tu conhecer a alma do negócio. É a única coisa que tu não pode terceirizar, que tu tem que conhecer. E isso vai te dar sucesso. E tu dominando e estudando, e tu vai poder escalonar o teu negócio, porque tu vai ser sucesso. Então, ele disse, com uma forma super simples, ele resumiu, fizeram o que eu vou ter sucesso? Ele falou, o sucesso passa
totalmente pela alma do negócio, pela essência do negócio e para o líder, o gestor, o dono da empresa, conhecer e poder trabalhar isso de forma que a empresa só vai. Né? Então, eu repetiria também a eletromídia, porque aqui nesse case do Abrigo Amigo, eles passaram por agregar valor, fazer sentido e impacto para a sociedade. Então, é um case que é escalonável. Tanto que eu gostaria muito de ver isso em Porto Alegre. Sim. Né? Ia ser incrível. Ia ser Ele incrível disse, demais. conheça mundialmente o seu negócio. Onde é que quem concorre contigo está fazendo, mas isso é a tua alma e não saia dela. Né? Então... É bom ver esses grandes líderes assim, que inspiram, né? E de uma forma assim, ó, tanto ele quanto a Trajano, eles trazem de uma forma tão simples. Uma simplicidade... A simplicidade, aí incrível. Tu vê que casa fala, né? O propósito, Sim. a humildade, fala, né? Casa com o que eles estão falando. E a Trajano falou sobre a tecnologia celular. Ela falou que toda vez que ela entra no elevador e que as pessoas estão assim, ela chama atenção, bom dia, e faz o... Diz que agora os funcionários dela já estão tudo... Entram no elevador olhando se ela não está, porque ela faz desligar o celular para dar bom dia, para falar. Porque ela comentou sobre a distância que este aparelho está ocasionando nas famílias. Que ela vai nos restaurantes, são 4 pessoas, cada uma no seu celular, ninguém conversa com ninguém. Não. Sabe que quando eu vou a restaurante, shopping principalmente, sim, às vezes eu paro e olho em volta. É todo mundo, desde criança, mais velho, adulto. Lá em casa tem uma regra, a mesa, o celular não pode ir. Eu também. Mas é cumprida. Boa. E eles cobram quando vai visita, eu quase morro de vergonha. Ah, mentira. Ó, quem for na casa da Kati já sabe. Não pode usar larga o celular. Né? Larga o celular que é importante. Porque é o único momento que a gente tem juntos, né? E aí não vai aproveitar? Não vai aproveitar? Isso é fato. A gente não vive, a gente passa pela vida. Exatamente, exatamente. Falando ainda de Salt Summit, quais foram as palestras assim que marcaram vocês? Eu tenho um apego grande com o Piangers, assim, eu adoro ele. O Piangers em primeiro lugar também. Nossa, mas eu tenho que dele. trazer um pouco a brasa para o meu assado, né? Como a gente viveu muito essa questão dos resíduos das enchentes, né, aqui no estado do Rio Grande do Sul, essa aqui eu fiquei horas na fila, mas consegui entrar e assistir, que foi a Inovações Sustentáveis. O que eles estamos fazendo, estamos ainda, né, fazendo para tratar deste tema que é tão importante e que nos prejudicou e que pode vir causar futuros problemas, né? Por exemplo, percolar para o lençol freático. A gente ainda não tem noção do real impacto desses resíduos no nosso cotidiano. Então, foi muito bacana. Foi com a Trechim, que é uma empresa de coleta e tratamento de resíduos, a Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul. E eles trouxeram muito essa questão de alternativas, de tratativas do resíduo, e que a gente tem que começar a olhar o resíduo como uma questão urgente mesmo, uma questão urgente. Então, quando tu fores comprar, porque lá tinha muitos brindes, um exemplo foi lá, muitos brindes. Sim, muito. E tem o Papa Brinde, né? Que se tu vai usar depois e vai aproveitar, tu não sabe, mas tu pega. Eu quero brinde. Tu quer brinde. E essa questão de a gente parar para se perguntar, eu vou usar, eu preciso. Eu realmente preciso disso? Realmente preciso. Aquilo faz sentido para mim? Né? Então, é isso na nossa vida, tanto aqui dentro da empresa quanto fora da empresa. Acho que a gente tem que começar a se questionar. Porque senão tu vai ficar no efeito manada e aí vai vir outra enchente. E a gente tá com essa questão dos resíduos no estado do Rio Grande do Sul, enfim, no mundo, né? Nós estamos com um problema muito grave de descarte incorreto. Então, quando a gente for descartar nosso resíduo em casa ou na empresa, prestar atenção naquilo que a gente está fazendo. É tão simples, Gelson. Mas é estar presente. É estar presente naquele momento. Mas eu tenho um monte de coisa. Meu celular tá pegando. Minha equipe está me chamando. E eu vou largar em qualquer lugar. Não. Acho que a gente tem que estar presente. Que é um ato tão simples, mas que reverbera com um impacto tão negativo lá fora. Né? Ou positivo se a gente fizer certinho. Então, esse case, para mim, Inovações Sustentáveis, que trouxe a questão da gestão dos resíduos para um futuro resiliente. Espetáculo. Foi muito bacana, muito bacana.
Top. Bom, eu vou repetir aí fica muito claro, né, a minha tendência ao que eu gosto de assistir e o meu olhar humano, né, porque o Pianger trazendo isso, essa preocupação desse aumento aí de 70% de afastamento na saúde mental e dizendo para a gente descansar e que a gente tem que ter, né, dando dicas de como as pessoas podem equilibrar esses pratos. O Jorge Gerdau, que na sua simplicidade Sim. trouxe a questão, né, que eu já comentei aqui, da humildade, da alma do negócio. A Trajano, que falou muito de propósito, né? Então, a Trajano falou uma frase que você fica bem quando você tem o propósito de fazer o bem. E ela falou assim, o quanto que isso é realmente vivido dentro do Magazine Luiza, o fazer o bem. Ela teve uma outra palestra que ela trouxe uma ONG, que foi muito chocante, inclusive, de uma ajuda no Nordeste, de famílias desnutridas, enfim, que eles fazem, que eu não vou lembrar agora o nome da ONG, mas ela falou muito isso em fazer o bem. É do que a gente estava falando aqui, né? De ter do propósito. Quando você tem o propósito de fazer o bem, a tua empresa, tudo vai fluir. Prospera, a tua né? vida, a tua empresa tem o propósito genuíno de fazer o bem, né? E uma outra palestra que eu ouvi sobre reputação, né, que também me chamou bastante atenção, e realmente como hoje é difícil as empresas manter a sua reputação com tudo que a gente tem aí de tecnologia, né? Então, tu tem que realmente andar na linha, porque facilmente, aí estava o Manuel Soares falando, junto com uma especialista da RBS, que eu não vou me recordar o nome, e foi uma palestra muito bacana sobre a reputação da marca, né? Como tu te Relaciona, né? tu mantém isso aí, né? Como tu vai manter esse porque o teu cliente está de olho em ti em tudo. Em todo Em lugar. todo lugar o cliente está de olho. Tá de olho em ti, E né? essa sinergia com a fala e a prática, né, Fê? Acho que essa da reputação trouxe isso também. Porque tu pode falar, ter um marketing maravilhoso, publicar, fazer outdoor, enfim. E daí tu olha lá no teu negócio e não é isso na prática. Então, acho que isso traz muito essa sinergia Isso. do que tu fala, do que tu diz e do que tu faz. E isso o cliente, ele tá atento. Ele está super atento. O cliente está cada vez mais inteligente, cada vez mais sabendo, cada vez mais entendido. Antenado. O ex-responsável pelo marketing do McDonald's, João Branco, Uhum. ele trouxe sobre o marketing que a melhor estratégia de marketing é se importar com o seu cliente. Então, tudo ficou muito assim, se importe com as pessoas, olhe para as pessoas, conheçam as pessoas, que tu vai ter sucesso faça o teu básico, genuinamente, né? Se importe de verdade, que tu vai ter sucesso no teu evento. Então, isso... E acho que... E não só no teu evento, na tua empresa, mas na tua liderança, na tua vida. Na tua vida. Eu acho que nós, pelo próprio sistema, a gente provou muito isso, e acho que todas as ações que a gente fez, tanto na pandemia, né, acho que todos nós estivemos aqui, foi um momento bem complicado. A gente passou pelas enchentes ano passado que, claro, não comparando o número de mortes, obviamente, não vou entrar nesse ponto, mas para mim ela foi mais sofrida. Eu também senti. Né? Eu senti mais a enchente do que a pandemia. Eu sofri mais com aquilo, apesar de não ter perdido nada propriamente, sim, a gente foi impactado de uma maneira ou outra, mas ela doeu para mim muito mais do que a pandemia. Para mim também. E todas as ações que a gente fez, tanto na pandemia, que a gente fez nas enchentes, assim, surreal, assim, é incrível. A gente chega e pensa assim, mas é sério isso? O orgulho que dá. O orgulho. O Nossa. orgulho de pertencer. Eu falava pro grupo das minhas, que tem algumas empresárias, gente, olha com as práticas que a gente está fazendo. Daí é a gente, né? É a gente, né? É o sobrenome. É a Fernanda da Fecomércio, é o Gelson da Fecomércio, é a Catiane da Fecomércio. É o nosso sobrenome, né? Que orgulho. Exatamente. É um orgulho. Nossa. Orgulho da gente estar lá, da gente ver ali. E aí era um momento de tristeza, aquele abrigo. Nossa, eu trabalhei direto lá no abrigo e ficava envolvida com as crianças. E aí
mesmo um momento de E o custo dor, emocional daquilo, né, Fê? teve um momento que eu pedi para dar um afastamento, porque eu comecei a me envolver tanto que eu queria levar as crianças para cuidar em casa. Né? Então, eu tive que dar uma afastada e depois voltar, porque é isso. Mas o orgulho, é a minha empresa, sou eu, como a Kátia está falando, é o sistema Fê Comércio, sou eu que estou aqui ajudando essas... Ali o nosso propósito estava Pulsando, na prática. na prática. A gente faz isso todo dia através do SESC, do SENAC, mas no momento daqueles a Fê Comércio abraçou. Foi. Né? E foi super importante para o Estado, toda essa atuação da Fê Nossa, Comércio. foi E nós incrível. Foi tivemos... exemplar, né? E aí, falando de propósito, reputação, o que a gente ganhou de seguidores nas redes sociais no período do ano passado, por quê? Porque as pessoas se conectaram com a gente, conheceram a Fê Comércio está fazendo para a Fê Comércio, é uma entidade legal, olha o que está fazendo. Então, é isso, quando a gente fala de fazer, né, bem feito, fazer genuíno, é sobre isso, vem o resultado. E tem a retenção de talentos no sentido de que quem se conecta com o propósito do sistema, quando eu falo sistema, é todo mundo, né? Fê Comércio, SESC, SENAC, sindicatos, a gente tem essa conexão e tem o maior prazer de fazer parte. Eu vou fazer 14 anos de casa, eu tenho o mesmo brilho. Eu não posso falar aqui, mas depois da gravação eu posso falar para vocês. E é o mesmo ânimo, a mesma energia, do primeiro dia. E há 14 anos. Mesmo tesão, né? De vir, né? Posso É isso? falar? Pode falar. Então eu tenho o mesmo tesão do primeiro dia. Porque é isso, brilha o olho estar aqui. É muito bom. É muito gostoso. E as pessoas dizem, Kátia, a tua cachaça pode ser o que tu quiser dar nome. Mas, né? Eu amo estar aqui. Eu amo fazer a diferença na vida das pessoas. Eu amo mudar a vida, eu amo fazer as pessoas felizes, eu amo conectar os negócios. Eu amo fazer isso. Com aquela parcelinha daquilo que eu consigo genuinamente, fazer. né? Exato. E eu também brinco que aqui eu realizo sonhos. Sim. Eu já realizei tantos sonhos nessa instituição, né? Já falava antes para vocês, já entrei para o Guinness, já fiz um carro alegórico de uma escola de samba. Eu já fiz tantos eventos, trouxe tantas pessoas que eu admiro. Já dançamos, já se fantasiamos. Já me fantasiamos, já dançamos. Gente, e aqui às vezes, eu trabalho me divertindo, sou muito feliz. E aí eu digo pro pessoal que, pô, se tu acorda de manhã e não tá feliz para ir pro teu trabalho, tem alguma coisa errada. Exato. Claro que tem aquele dia que tu não tá tão disposto, porque tem alguma coisa... Mas tem que gostar do que faz. Né? Tem que gostar, porque tu tá mais tempo aqui do que na tua casa. Então tem que voltar feliz. E o sistema Fê Comércio é realmente uma cachaça e é o propósito, assim, ó, eu tô indo trabalhar, mas eu tô indo, o meu trabalho realiza sonhos, mexe com as pessoas. Me realiza. Exato. Faz as pessoas felizes. Então é porque sobre a forma como a gente vive, Fê, que é isso da minha frase, né? Para nós, felicidade não é estar todo dia, né? Guia turística, aquela coisa toda. Mas é trazer dentro do nosso dia não tão colorido, cores. Isso. Cores. E eu acho que é isso que a gente faz dentro do sistema. Eu venho trabalhar na segunda-feira escutando música, dançando dentro do carro. Muito bom. Muito bom. De manhã cedo eu não gosto de conversar, muito cedo. Como assim, Fê? Não, a minha energia não é... Deixa eu botar aqui, ó. Não marcar a reunião com a Fernanda de manhã só depois cedo. das 9. Somente depois das 9. Porque de manhã o pessoal brinca, Fernanda, onde está a tua energia? Eu digo, em algum momento eu preciso ficar calminha. Então é de manhã cedo. E quando eu boto um vermelho para vir trabalhar, o pessoal já sabe que eu tô precisando dar um up, né? Aquele dia. Então, hoje ela tá de rosa, então... Hoje eu tô de rosa. Tá equilibrado. Mas é isso, sabe? A gente tentar ser mais leve, mesmo com as dificuldades, mesmo com todos os desafios. E isso trazendo para nossa realidade. Eu sou guia turística de manhã cedo, já acordo aqui. Meu avatar desliga a partir das 19. Eu sou do sereno. Eu de manhã eu tô a nossa quicando empresa também. tem essa possibilidade de antecipar o horário. Tem os horários das 8 às 17, das 9 às 18. Sim. Então, isso também é um outro olhar que o empresário tem que fazer, né? Mas é uma possibilidade de ele fazer. Olhar para essas potencialidades dentro do teu corpo de funcionários. Então,
Então, eu trabalho das 8 às 17 porque eu tô na pilha dos 440. Depois, às 18, 19, meu Baixa. avatar vai desligando, vai desligando. Então, tem isso também, Sim. para a gente começar a olhar para o nosso Que é colaborador. os picos de performance, Que né? são os picos de performance. Ai, o meu pico vai e à noite, então. Eu à noite... Ah, de noite não funciona. Nossa, eu de manhã cedo, que eu pode ser 4 da manhã, eu tô quicando, assim, se de precisar. manhã na mesma tribo. Nossa. Não, eu não. Não me vem 6 horas da manhã, tô aqui, eu vou lá malhar, vou correr. Tá louco, gente. Pra mim não funciona. Porra, Fê. Não. Ah, aí Eu vou passar por ti de amanhã com um som bem alto, Fê. Tu viu aqui, né? Duas que fazem inovação no sistema, duas apaixonadas, né? Mas vocês sabem que tem uma frase de uma ex-gestora minha de muitos anos atrás que ela sempre dizia assim, ó, a gente precisa ter 2 coisas boas na vida, né? Um bom colchão e trabalhar no lugar que a gente ama. Porque são os 2 lugares que a gente vai passar a maior parte do tempo da vida. Frase. Ou é dormindo ou é trabalhando. Né? E isso faz todo sentido. E com certeza a gente faz um monte de coisa que é desconfortável, tem um monte de situação que nos tira da zona de conforto, mas a gente aprende a amar o processo. A gente aprende a gostar. Então, às vezes, quando me perguntam, qual é o teu horário de trabalho? Eu digo, cara, não sei, assim, não tenho muito horário de trabalho assim, fixo assim. Mas o equilíbrio ele é muito importante. É uma empresa que prioriza e nos dá toda a oportunidade, toda a chance de ter esse equilíbrio, de, cara, eu preciso resolver um problema, eu preciso curtir minha família. A gente tem essa liberdade. Eu acho que isso faz toda a diferença. E é isso, sabe? Para mim tem coisas que são inegociáveis. Né? Hoje, inegociável deixar de ir num evento dos meus filhos da escola. Isso é inegociável. Eu estava em Brasília trabalhando, fiz a minha entrega e falei, eu vou embora antes, eu vou antecipar meu voo, porque o meu filho vai ter uma apresentação na escola. Legal. E eu saí de Brasília e cheguei direto na escola dele. Então, é isso. É ter essa possibilidade, né? E essa nossa instituição também nos dá isso, assim, a gente entrega, mas também tem esse olhar humano, dizer, não, vai lá, isso é importante. E todo mundo que trabalha comigo sabe, eu vou sempre dizer, ó, a gente dá um jeito aqui. Primeiro é a tua família, né? É quem É o Porto Seguro, né? É o teu Porto Seguro, exatamente. E a gente sentindo isso, aqui é a minha segunda casa. Não tem como não ser grato ao sistema, sendo que a primeira vez que eu fui no pediatra do Cauã, quando eu entrei aqui, ele já tinha seus 5 anos. Porque antes na outra empresa não tinha como. Imagina. E quando eu entrei pra cá, e daí eu comentei, o Cauã tem pediatra, mas a minha mãe vai levar. E a minha antiga líder disse, tu vai agora. Tu pode levantar e tu vai agora. Então, isso não tem como tu não ter gratidão eterna pela empresa. Não tem. Porque tá olhando para a pessoa. Que tu não tira o melhor da... Não. E uma pessoa grata, ela não trai. Uma pessoa grata, ela jamais vai te trair. E aí, seja trabalho, seja relacionamento. Isso para nós é extremamente importante. Muito bem, vamos lá. Sobre o Salt Summit, para vocês, meninas, o que vocês sentiram falta no evento? A gente está falando com a Fernanda, especialista em evento. O que ela vai dizer, pois né? Fiquei pensando. O que ela vai dizer? Porque o evento esse ano, para mim, ele estava muito bem organizado. Que eu senti falta no evento? Olha, pontos de água, que é uma coisa importante, estava calor e a gente conseguia ter acesso, sim, Não tanto quanto ano passado. No ano passado estava muito calor, lembra? Muito calor. Nossa, esse ano estava quente. Estava quente, mas e tinha todo esse acesso. Eu vou dizer uma coisa que eu senti que a Trajano falou e eu, no primeiro momento que eu cheguei lá, eu disse, mas que palhaçada é essa? A gente está no Brasil e aí a gente está no Brasil e eles fazem a abertura do Salt Summit de todas as partes em inglês. Pô, nós estamos no Brasil, vamos nos valorizar. Qual é o outro país que faz um evento e abre em outra língua? E aí, quando a Trajano falou isso, eu me levantei para aplaudir ela. Falei, pô, que bom que ela falou isso, né? Que, então, assim, vamos valorizar o nosso. Depois, as traduções, beleza, claro, né? Que a gente não tem um idioma, mas a abertura... Quem não sabe português, que bote o fonezinho como a gente faz, que não sabe inglês, né? Então... Eu acho que vamos brasileirar a inovação no nosso país. Que acho que esse é o desafio. Porque quando vai para... Eu já fui no Taquara, também tinha as questões... E daí tem, né, em outras línguas, principalmente inglês, né? Vamos brasileirar, vamos... portuguesar, se existe esse verbo, a inovação. E lá, gente, a abertura do governador, do vice-governador, falando em inglês,
no nosso estado. Nossa, exatamente. Né? Não, Eu né? super apoiei ela também. Aplaudi essa Então, mulher acho demais. que Ela teve coragem. Ela teve coragem Teve de coragem. falar, eu acho que isso foi. E é uma coisa meio de cultura nossa, né? A gente recebe, né, quantas celebridades e imprensa e instituições de fora do país, e a nossa preocupação é quem é que fala inglês aqui. É. A gente podia inverter a pergunta, eles falam português? Exatamente. Exato. Claro, eu poderia te dar outras em termos de estrutura de evento, mas eu acho que também tem muito com o local do cais. Lá não permite aquele piso, a estrutura, a forma como é, a questão das filas. Então, eles fazem, eu acho que eles fazem uma grande entrega Sim. no local, né? E tem coisa que de evento faz parte, Que faz sabe parte, melhor do que exatamente, ninguém que aqui, faz né? parte. Mas isso tem que mudar para o ano que vem. Não pode ter abertura em inglês. O que pode ter, que eu achei muito, por exemplo, na NRF em Nova York, me chamou a atenção, que na entrada das palestras principais tinha um grande totem e tinha português. Tinha alemão, tinha Francês. italiano, e tinha português. E eu falei, cara, o totem em português, que legal eles falam. Tá estranha, né? Porque a comitiva do Brasil lá é gigantesca, deve ser uma das maiores. E aí eles valorizaram. E a menina, que eu até conversei com ela, a menina que ficava na porta do principal, apertando as entradas, ela olhava o teu crachá e ela cumprimentava em todas as línguas. Olha que massa. Que demais. Isso é demais. Ela olhou pra mim e disse, bom dia, eu voltei. E falei, oi, peraí, Como assim? da onde tu é, como é que é? Conversei, entrevistei ela, fotografei, tirei uma foto com Que ela. legal. Olha que diferença ela fez no evento Que é pra algo mim. mais humanizado que isso, né? E olha, e é simples. É só tu decorar o bom dia nas principais línguas que tinham lá. Nós tínhamos, Tá resolvido. Tá resolvido, né? Então, é isso. Mas Legal. o Salt Summit é um grande evento. Nossa, eu amei. É incrível, Amei né? a experiência, me convide demais. Só por 2026 agora. Só por 2026. Eu vou... Depois eu quero ver as frases de vocês de novo, pra gente encerrar. Eu vou dar uma quebrada no protocolo aqui, o pessoal da técnica vai me matar. Mas eu queria chamar aqui um dos idealizadores desse quadro de podcast. Gil, vem cá, Gil, dá um oi pra galera. Palmas pro Gil! Maravilhoso! Oi. Pessoal, tudo bem? Gil, fala aqui pra nós, gostou? Gostei. Foi bom esses 4 episódios? Foi bom. Eu tava aqui nos bastidores, só observando, tirando fotos, ansioso, né? Eu disse que não era pra vir de xadrez, mas eu vim, então vai dar uma Muito bom, distorcida, Gil, mas- muito obrigado. Muito bem. Muito bem. Mas eu tô muito feliz, obrigado pela condução Obrigado. aí, Gelson. Obrigado à equipe da técnica, as nossas convidadas e outros convidados. Fechamos com Tô chave de muito- ouro, né? Perfeito. Eu tava ali só anotando frases, fazendo coraçõezinhos, assim, que foi incrível. E acho que a ideia do podcast de criar essas inspirações, gerar esses insights, a gente atingiu aí com sucesso, assim como Show. o Salt Summit. Voltar Obrigado, ali meu pra velho. fazer mais fotos. Obrigado. Tamo junto. Obrigado, pessoal, pela Muito bom. audiência nos nossos episódios. Tamo Bom, junto. meu finalzinho. Obrigado, Gil. Gil, demais. Incrível. O show é demais. Meninas, frase final. Vamos lá, quero ouvir de novo. Vai lá. Vamos lá, do azulejo. Do azulejo, a frase do azulejo. Felicidade não é meta, é a forma que se vive. Não é o objetivo, é o caminho. Não é aquilo que falta, é o que se faz com aquilo que já tem. Incrível, fantástico. Muito bom. Então, a vaidade perde a capacidade de ouvir e aprender, frase de Jorge Gerdau. Sensacional. Senhoras e senhores, Fernanda Romeoli e Catiane Rocho. Palmas para as meninas. Meninas, Muito brigadão, viu? obrigada. Vocês gostaram? Tá Amamos. bom? Muito, Que muito, coisa boa. Olha, Muito coisa boa. legal. Foi uma experiência diferente. Foi. Gostei. Que legal. Muito bom ter vocês aqui. Eu, como jornalista, estou acostumada sempre a estar do outro lado, né? Parece que o jogo virou, não é mesmo? É. E sentir aquelas borboletinhas é tão bom. Muito bom. Mas E é com a sempre- Fê é maravilhoso. Que coisa boa. Maravilhoso, Que dupla maravilhoso. incrível. A gente Obrigada. esteve aqui. Brigadão mesmo, assim. Por mais, né, episódios como esse, assim, muito bom, muito bacana. Esses bate-papos são muito bacanas. São muito bons, muito Tô bons. louca para ver os outros. Fantástico. Pessoal, encerramos então aqui a nosso podcast, nosso bate-papo hoje sobre o Salt Summit, falando de inovação com propósito. Sigam nossos conteúdos aí nas redes sociais. Em breve tem mais episódios aí. Até mais, um grande abraço. Tchau!